O ministro Alexandre de Moraes liberou o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, esse aumento previsto no decreto do governo Lula. No entanto, retirou a vigência do Imposto sobre o Risco Sacado, que é uma espécie de operação de crédito muito utilizada no varejo, em que fornecedores antecipam os seus pagamentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vê como legítima a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de excluir esse risco sacado da cobrança do IOF. Conforme eu já adiantei, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade, colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar a forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele, a justiça é para isso mesmo, né, para sopesar os argumentos. E para nós, do ponto de vista regulatório, foi muito importante, porque a gente fechou algumas brechas de evasão e sonegação. Então, algumas brechas importantes foram fechadas pelo decreto. E a nossa trajetória continua consistente do ponto de vista das contas públicas. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Mônica Pereira Coelho, que é advogada especialista em direito tributário e sócio da Barros de Arruda Advogados. Bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Thalita, tudo bom? Bom, para a gente começar, doutora, né, esse veto já foi publicado no diário, veto não, né, essa medida, na verdade, já valendo. A gente tem acompanhado aí o argumento, né, de boa parte do Congresso de que a decisão do ministro, a decisão do governo especialmente, estaria invadindo a competência do Legislativo, estaria fora da Constituição. Mas eu queria que a senhora explicasse, né, um pouquinho do ponto de vista jurídico, como é que fica agora essa briga, né? De um lado, o governo diz que tem essa prioridade, que tem essa soberania mesmo na decisão, e do outro, o Congresso avaliando que seria inconstitucional. Thalita, essa questão, ela tinha dois critérios em avaliação. Primeiro é o seguinte, o presidente veio e promulgou um decreto aumentando o IOF em algumas operações. O presidente, ele tem essa possibilidade de aumentar o IOF por meio de decreto? Ele tem sim. A Constituição permite que o IOF seja aumentado por decreto em determinadas situações. É uma característica excepcional, porque geralmente os tributos, eles devem respeitar o princípio da legalidade e da anterioridade, mas pelo caráter extrafiscal do IOF, se permite o aumento ou a diminuição da alíquota do IOF por meio de decreto, desde que se observe o seu caráter extrafiscal. Ou seja, o IOF ele não tem apenas um caráter arrecadatório. Essa permissão da Constituição é quando se vislumbra uma necessidade de regulação de mercado, de alteração em política monetária. E quando o presidente Lula e o ministro Haddad anunciaram esse aumento de IOF, eles deixaram muito claro que o aumento tinha fins arrecadatórios, né? Eles estavam com problema de arrecadação, precisavam aumentar a arrecadação para cobrir as despesas e os gastos públicos que estão altos, e resolveu, então, se utilizar do IOF para isso. De início, já o PSOL, o PL, entraram com medidas judiciais, que foram distribuídas ao ministro Alexandre de Moraes, mas que não havia ainda sido apreciada uma liminar quando o Congresso Nacional resolveu derrubar, então, esse aumento da alíquota do IOF por meio de um decreto legislativo. Quando o Congresso derrubou o decreto presidencial, então a presidência entrou também com uma ação no STF, falando que havia ocorrido uma ofensa à separação de poderes, que isso não poderia ter sido derrubado pelo Congresso, mas sim sido ajuizada uma ação para discutir a constitucionalidade, então, do aumento do IOF ou não.
o ministro Alexandre de Moraes, de início, deu uma decisão que ele, de certa forma, colocou, que vislumbrava ali um desvio de finalidade no aumento do IOF. Ele vem e fala, olha, realmente o governo declarou que tem fins arrecadatórios, por isso eu suspendo tanto os decretos do presidente quanto o decreto legislativo do Congresso, convocou aquela reunião para ver se as partes entravam numa conciliação, e a reunião acabou sendo infrutífera. Então, ontem, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, e aí, de forma, eu considero até surpreendente, ele acabou se contradizendo e falando agora que esse aumento do IOF, ele teve, sim, função extrafiscal, considerou que não houve um desvio de finalidade, e considerou válido. A única operação que ele realmente afastou, como você já destacou, foi a de risco sacado, que ele entendeu que não é uma operação de crédito. E nesse caso, não sendo operação de crédito, o governo estaria ampliando a base de incidência do IOF crédito, o que não é permitido por decreto, só poderia ser feito mesmo por lei e observando o princípio da legalidade e da anterioridade. Então, ele reconhece que não é uma operação de crédito e que essa operação, então, não poderia ser tributada com base num decreto, que você estaria ampliando o que está na lei, o que não pode ser feito por meio do decreto do presidente. Mas manteve sobre outras operações, falando que houve, sim, uma característica extrafiscal, então manteve o IOF câmbio, manteve o IOF sobre VGBL e IOF crédito. É muito difícil você vislumbrar qual seria a regulação de mercado no aumento do IOF crédito, por exemplo, para microempresa, para empresas que estão no Simples, porque isso vai acabar, você onerando o crédito dessas empresas, esse IOF ele vai ser repassado no preço de produtos, então isso vai onerar toda a população, não só a população de alta renda, como o ministro Haddad vinha anunciando, que todas as medidas seriam para tributação apenas da população de alta renda, isso vai alcançar toda a população. Com relação ao VGBL, também ele entendeu que o VGBL, como o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, ao julgar o tema 1214, entendeu que seria uma operação de seguro, não teria nenhum problema em passar a tributá-lo agora, instituindo uma alíquota por meio de decreto e sem lei, porque seria uma operação de seguro. E aí você vê o cenário de insegurança jurídica que o contribuinte vive, né? Porque essa decisão do STF, do tema 1214, foi uma discussão longa sobre se incidia a ITCMD no momento da transferência dos valores do VGBL aos beneficiários com a morte do titular, se teria incidência do ITCMD ou não. E aí, no final do ano passado, o STF considerou que você não tem a incidência do ITCMD por se tratar de operação de seguro, e aí o contribuinte, então, se livrou de uma tributação estadual do ITCMD, mas menos de 6 meses depois, agora veio uma tributação pelo IOF já no momento do aporte de valores nesse tipo de produto. Doutora, o texto como está colocado agora, né, tirando essa parte tão polêmica que era o risco sacado, né, esse fluxo aí muito utilizado no comércio, no varejo, como foi apresentado e agora com essa vigência novamente, ainda abre brecha para contestações jurídicas ou retirando essa parte do risco fica mais difícil, né, ter qualquer tipo de contestação? Olha, Thalita, eu acredito que ainda há brecha para contestação, tá? Nessas operações de VGBL, mesmo na operação de crédito. A questão é a seguinte, o assunto está sendo discutido no STF em ação direta de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Então, você discutir individualmente essas exigências, todos os juízes dos tribunais inferiores provavelmente vão observar o que o STF decidir, né, nessas ações. Essa decisão do Alexandre de Moraes, ela é uma cautelar, ela está sujeita ainda ao referendo do plenário,
mas a gente tem um histórico do plenário confirmar decisões cautelares. E nesse caso, inclusive, que teve uma repercussão muito grande, um desgaste político muito grande, é bem provável que o ministro Alexandre de Moraes, antes de dar a decisão, tenha até trocado algumas ideias com seus pares antes de chegar nessa decisão. E, doutora, quando a gente fala dos impactos na ponta, né, para as empresas, para as pessoas, como a gente ouve muito falar sobre IOF de transações, imposto sobre operações financeiras, mas na prática muita gente acaba não sabendo onde de fato esse imposto incide, onde ele é cobrado, onde ele também é pago. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho também desses reflexos, né, o que pode mudar a partir de então para empresas, pessoas físicas e essa importância ainda do IOF, né, no giro econômico do país. Pois é, Thalita, isso tem um impacto muito grande no dia a dia da população, né? Como eu falei, se você aumenta o IOF crédito de empresas de pequeno porte, simples, mesmo empresas de grande porte, esse IOF crédito, ele acaba sendo repassado por quem está pagando no preço dos produtos e serviços. Então, é ilusório pensar que isso não vai chegar na população toda, né? O IOF câmbio, o ministro Haddad falou muito sobre quem vai pagar o IOF câmbio, a pessoa que está indo viajar, a população de alta renda. O IOF câmbio, ele pega diversas transações internacionais, então isso vai acabar sendo refletido em muitas operações, né? O VGBL, ele não é só utilizado pela população de alta renda, a população de média renda também utiliza. Há uma preocupação muito grande com isso, inclusive porque o Alexandre de Moraes declarou na decisão que a decisão tem efeitos retroativos, então vai pegar todas as operações, desde a suspensão até hoje também. Então, o mercado está ontem demonstrou uma preocupação muito grande em como vai ser essa tributação, como que a Receita Federal vai fazer para arrecadar o valor desse período, que é um valor grande. Essas operações de IOF crédito, por exemplo, são diárias, IOF câmbio também são diárias. Então, isso a conta chega para a população toda. E eu fico pensando também, doutora, no precedente que esse tipo de decisão pode abrir, né? É claro que o Congresso, o governo, o Judiciário, cada um tem o seu papel muito bem definido, né? A partir do momento que a gente tem uma falta de acordo, uma falta de consenso entre Congresso e governo, e a gente tem essa terceira via, o Judiciário entrando em questões tributárias, queria que a senhora também fizesse uma análise do peso que isso pode trazer. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande, porque, como você falou, abre um precedente, uma possibilidade do presidente, não só o presidente Lula, mas futuros presidentes, passarem a utilizar o IOF como um objeto de obtenção de arrecadação imediata, o que não é o objetivo do IOF, né? A gente, no sistema tributário, até para que o contribuinte tenha uma segurança jurídica, há diversos princípios que devem ser respeitados, entre eles o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade, justamente para que o contribuinte possa prever qual que é a tributação da operação dele, possa se preparar para isso, e o IOF tira essa possibilidade, né? Você aumentar por meio do decreto é uma decisão individual do presidente, que não passa pela análise do Congresso, e imediata. Então, você abre um precedente aí de você utilizar o IOF com função arrecadatória de forma imediata e desrespeitando os limites que foram colocados pela Constituição, né, com desvio de finalidade. Então, ainda que o ministro Alexandre de Moraes tivesse considerado que o Congresso não poderia ter derrubado o IOF, ele estava ali analisando duas questões: a possibilidade de derrubada do decreto pelo Congresso, se havia uma ofensa à separação de poderes, e a questão principal, a meu ver, que o presidente pode utilizar o IOF sem finalidade extrafiscal. É verdade, ficam vários questionamentos, né? E agora a gente continua acompanhando essa briga de quem é mais forte nessa decisão, nesse ponto final.
Doutora, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Desejo um ótimo dia e até uma próxima aqui na Band.